Nós já estamos aqui com o secretário de Estado da Segurança, Fábio Abreu, e com o sociólogo Arnaldo Eugênio. Sociólogo Arnaldo Eugênio estão conosco. Boa tarde, muito obrigado pela presença dos senhores. Hoje está sendo discutido aqui mais uma vez lá no Congresso Nacional, a Samanta já vai trazer informação para a gente sobre esta possibilidade do cidadão ter ou não porte de arma. Velha discussão do porte de arma. Tem porte de arma? Não tem? Vai ser votado? Não vai? Eu gostaria de uma explanação do secretário Fábio Abreu, que tem propriedade para falar nisso. Por quê? Porque é um homem das ruas, já esteve por muitos anos nas ruas combatendo a criminalidade de perto, já testemunhou e já foi para o confronto muitas vezes com esta sociedade armada, inclusive. E agora o senhor está numa posição de deputado federal, em que tem a possibilidade de participar desta votação lá no Congresso e como secretário de Estado da Segurança. No conjunto de condições que lhe dão essa atribuição, qual é o posicionamento do senhor no que diz respeito a este tema? O cidadão deve estar armado? Pode estar armado? É possível que esteja armado? Qual seria a causa e a consequência disso? Secretário, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Chile. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma pergunta que ela carece de uma explicação anterior. E aí entra sim essa questão do tempo de serviço à frente de algumas corporações, da unidade da Corporação Polícia Militar, e que nós temos um espelho bem assim claro do que reflete a presença de arma de fogo nas mãos, em tese, da sociedade. Porque quando se fala a autorização para utilizar uma arma de fogo, com certeza teremos critérios, mas esses critérios dizem respeito às pessoas que poderão utilizar. Mas nós sabemos que hoje, com toda a restrição que existe do porte para determinadas classes, para determinadas pessoas, essas armas terminam por ir às mãos de pessoas erradas. Agora você imagina qualquer pessoa sem um antecedente criminal ter a autorização para comprar uma arma, consequentemente, aquele que é de má índole terá um mercado vasto para se armar. Entendi. Então a pergunta é, será que nós teremos essa capacidade de absorver essa quantidade de armas e ter tantas pessoas que estão na questão desse mundo e tá armado? Entendo. Então, quando nós desarmamos, isso aí é um termômetro dos homicídios no nosso município de Teresina. Perfeito. Muitas armas e muitos homicídios. Quando conseguimos baixar a quantidade de armas nas mãos desses indivíduos, diminui o número de homicídios. Isso é a regra básica. 9411-7777, a sua participação direto conosco aqui, através de 9411-7777. Sociólogo, boa tarde ao senhor. A sua explanação rápida e inicial a respeito desse tema. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, fico feliz pelo estado do Piauí ter uma representação na segurança, tipo o Fábio, que tem uma visão crítica da realidade. Pois não. Nós já tivemos a oportunidade de discutir esse tema em Fortaleza, em agosto, tivemos a oportunidade de discutir aqui em Teresina, em setembro, e a gente compreende, assim como o Fábio, que essa quantidade de armas, autorizar uma quantidade de armas ainda maior dentro da sociedade é facilitar ainda mais a possibilidade dos criminosos se apoderarem dessas armas. Então esse é o grande risco que nós corremos. Toda a sociedade corre um risco se nós abrirmos ou flexibilizar o porte de arma para todos. Perfeito. Vamos a Brasília com a Samanta Cavalca, que vai trazer informações dessa discussão e que pé está esta discussão aí na capital federal, já que hoje é dia de votação sobre esse tema. Samanta, boa tarde. Agora é com você. Estão dando para os especialistas em segurança pública. É verdade. Essa é a verdade, né? Boa tarde, Dânio. Boa tarde, Shirley, a todos os telespectadores do Jornal Agora e a todos que nos acompanham através do meunorte.com. O debate aí no estúdio só não vai ser mais quente que o debate que já acontece aqui no Congresso Nacional. Isso tudo por conta do projeto que prevê a revogação do Estatuto do Desarmamento. Aqui do meu lado, o deputado Fraga, para falar sobre essa questão. Ele é a favor da revogação do Estatuto. É isso mesmo, deputado? Na verdade, eu chamo de uma atualização. Não é uma revogação, porque a gente está atualizando.
Tem algumas coisas absurdas que estão lá previstas, porque esse estatuto, quando foi aprovado às vésperas do Natal, numa votação passando da meia-noite, na surdina, aonde o governo, na época, tinha um rolo compressor aqui nesta casa. Agora, é retrocesso dizer, proibir um policial que defende a vida das pessoas, e o policial que tiver 21 anos de idade não poder comprar uma arma para defender a sua família. Quer dizer, ele pode defender a sociedade, mas ele não pode defender a sua própria vida nem a da sua família. Isso sim é retrocesso. Por isso, a gente entende que as modificações no estatuto, nós estamos aprimorando algo que o governo foi incompetente e não consegue fazer. Eu não conheço nenhuma política pública que venha melhorar a vida do cidadão, que a cada dia que passa vive acuado, amedrontado dentro de casa, porque os governantes, lamentavelmente, não oferecem nenhum tipo de segurança para eles. Deputado, o senhor sabe mais do que ninguém, por ser a favor dessa atualização, como o senhor chama, do Estatuto do Desarmamento, das críticas e de como a bancada que apoia é chamada, a bancada da bala. O senhor considera que é um termo pejorativo? E mais, quero acrescentar uma outra pergunta. Os mesmos críticos afirmam que a campanha de vocês é patrocinada pela indústria armamentista. O que é que tem de verdade nisso? Nenhuma verdade. Eu começo pelo final. Quem acha que uma campanha de deputado federal custa R$80 mil, então aí nós somos bancados, né? Basta ver que pode olhar, pública as doações, nessa faixa de no máximo R$100 mil. Portanto, eu não me considero patrocinado ou bancado pela indústria bélica. Com relação a ser chamado de bancada da bala, é um rótulo que colocaram, né, para os especialistas em segurança pública. Agora eu quero dizer a você, cidadão, que eu prefiro ser chamado de bancada da bala do que de bancada da mala. Essa, com certeza, pertence a outro partido e a outros parlamentares. Nós defendemos a sociedade, defendemos o povo. O marginal, no dia que tiver certeza que dentro da sua casa não tem uma arma, ele vai entrar e vai fazer o que quiser. Eu sou do tempo e continuo sendo que mais vale uma arma na mão para defender a sua família do que um policial ao telefone, que nunca chega a tempo de salvar vidas e evitar uma tragédia. Deputado, no estúdio nós estamos com o secretário de Segurança do Piauí, o secretário Fábio Abreu, o deputado Fábio Abreu. O senhor pudesse dar um conselho para ele, apesar da experiência dele, que ele tem toda a experiência, um know-how muito grande para a PM, seria o que em relação ao Estatuto do Desarmamento? Primeiro, eu vou estranhar muito se o meu amigo Fábio estiver a favor disso. Isso é bandeira da esquerda, do PT. Então eu até compreendo que ele é secretário de segurança do governo do PT, mas ele tem uma formação militar e sabe muito bem que esse negócio de dizer que a arma, proibir a venda de arma, proibir que o cidadão de bem tenha acesso às armas, isso é uma coisa ultrapassada, né? Eu confio muito no potencial dele, acho que é um cara bom de trabalho, bom de rua e pode melhorar a segurança pública do seu estado com políticas públicas, combatendo a violência de forma eficaz e não ficar criando, vamos dizer assim, por incompetência dos governos federais e alguns governos estaduais, não tem o que apresentar à população e fica criando, vamos dizer assim, factoides ou desculpas, porque não tem algo de concreto para acabar com a violência. O que vai acabar com a violência é você manter na cadeia quem cometeu o crime, coisa que hoje não se comete. Não se pratica. Hoje ninguém cumpre mais pena. O cara é condenado a 10, 15 anos, com 2 anos está na rua e volta a praticar crime. O governo que fala em proibir um direito do cidadão... Samanta, eu quero que fique muito claro aqui uma coisa. Eu não defendo as armas, não. Eu defendo o direito do cidadão de poder comprar uma arma. Compra quem quer. Compra quem quer, é o direito de escolha. Quem é da paz, quem acha que uma pombinha branca no peito, numa camiseta, vai salvar a vida dele, que use. Agora, se alguém que mora numa fazenda quer ter o direito de se defender e defender sua propriedade e a sua família, por que negar esse direito a um cidadão de bem? Os requisitos estão lá, né? Os requisitos estão lá. Agora, culpar as armas como esse aumento da violência, não. Quem aperta o dedo é uma pessoa, é um ser humano.
Quem é culpado é o ser humano, que diante de um governo fracassado, que é o governo federal, e não tem políticas públicas, pode ver que tem 39 ministérios e no assunto mais importante do Brasil, que é a segurança pública, não tem um Ministério da Segurança. Deputado, é só para a gente atualizar a população, os telespectadores que nos assistem. Hoje o relatório foi lido novamente, né? E agora, o que vai acontecer? Na verdade, ele foi protelado por mais uma semana, porque o relator achou por bem encampar mais algumas sugestões. Nós não podemos deixar de fora do porte de arma os peritos criminais, né? E alguns parlamentares estão propondo algumas mudanças. Então eu acho que o relator, de uma forma muito democrática, preferiu adiar por mais uma semana para até segunda-feira receber as sugestões e na quinta-feira que vem iniciar a discussão e votar. Deputado, depois que tramitar nessa comissão especial, depois que ficou tudo resolvido por lá, ele vai seguir para o plenário da Câmara. Qual é a perspectiva? Vai ser aprovado aqui e depois da Câmara, Senado. Qual a expectativa do que acontece com esse projeto no Senado também? Na Câmara eu tenho certeza absoluta que a gente aprova. No Senado, eu fui o presidente da frente do não, no referendo de 2005, e o Renan Calheiros foi presidente da frente do sim, que era a favor do desarmamento. Eles foram derrotados. Então eu acho que se não houver uma pressão popular, o que vai acontecer quando chegar no Senado, corre-se o risco do Renan Calheiros querer engavetar esse projeto, né? Então nós sabemos de tudo isso. Agora, quem votar contra esse projeto está votando contra a sociedade brasileira, que em qualquer pesquisa de opinião pública passa de 75% a aprovação e vamos dizer assim, a rejeição à questão do desarmamento do cidadão de bem. Quem tem que ser desarmado nesse país é o bandido. Bandido não participa de campanha de desarmamento. Bandido não entrega arma. Então, eu acho que os governos precisam pensar nessa forma e desarmar exatamente o cidadão que está em casa, o cidadão de bem. Eu acho isso lamentável, lastimável. Obrigada, deputado. Dânio, agradecer aqui novamente o deputado Fraga e também a gente tinha combinado que iria para o estúdio, iria para o Cairo, só que o deputado infelizmente está com a agenda muito cheia, pediu desculpas aqui que não vai poder acompanhar todo o debate, que esse debate é excelente, de interesse da população, que está acontecendo no estúdio. Mas agora eu quero saber, Dânio, como é que o que o Cairo vai trazer de novidade para a gente. Cairo, é com você. Pronto. Campeão. Deputado, isso é polêmico. Eita, homem danado, eu falei. Fazer diferente, eu vou fazer como estava combinado. Vamos apresentar primeiro o nosso entrevistado, que é o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí, Major Adriano de Lucena. Só para iniciar o nosso debate. Major, boa tarde. O senhor é a favor ou contra o cidadão andar armado? Eu sou a favor de que o cidadão de bem possa sim possuir arma de fogo e ter arma de fogo. Exatamente foi a mesma resposta que a sociedade brasileira deu quando se fez a consulta popular no plebiscito, fazendo essa pergunta. O que acontece hoje? Nós temos uma legislação que não atende a esse anseio da população já manifestado nesse plebiscito, que ele deseja sim ter a possibilidade de possuir e portar armas de fogo. Não atende a sociedade brasileira nesse desejo, como também não atende as forças policiais para punir adequadamente, né, o criminoso, o cidadão que porta ilegalmente essa arma de fogo. Basta citar os artigos 14 e 16 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. No artigo 14, que trata do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e o artigo 16, que trata do porte ilegal de arma de fogo do calibre restrito, né? O artigo 14 tem 13 verbos que tipificam a conduta criminosa, e o artigo 16 tem 18 verbos. O que pareceria uma coisa boa, uma amplitude de ação, de comportamento, tornou-se algo subjetivo, dificultando a aplicação da legislação quando nós chegamos na delegacia para o delegado poder positivar a prisão.
Então, no final, nós temos uma legislação que não responde adequadamente ao desejo do povo brasileiro de possuir e portar armas de fogo, como também não pune corretamente o criminoso que porta ilegalmente esta arma. Então, desta forma, realmente se faz necessário a atualização, a modificação da legislação que trata sobre o tema no Brasil. Bem, essa foi a posição inicial do Major Adriano Solino de Lucena, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar. A gente então volta ainda hoje no debate. Dânio, vou com você. Muito bem. Agora vamos ouvir aqui o secretário de Estado da Segurança, Fábio Abreu. Primeiro posicionamento do deputado, do parlamentar lá em Brasília. Do que ele disse, ele acredita que o senhor, mesmo sendo secretário de Estado do PT, como disse, não acredita que o senhor seja a favor do desarmamento. Qual é a posição do senhor enquanto secretário de Estado? Bom, eu mantenho a minha posição, até mesmo porque nós temos argumentos assim fáticos com relação. Exatamente, é só ver pesquisa. Ver a quantidade de apreensão de arma de fogo. Quando aumenta a quantidade de apreensão, diminui o número de homicídios. Então é regra, isso aí não tem quem mostre o contrário, né? A outra coisa é comparar em alguns locais, em alguns países que há essa liberação. Exemplo, Estados Unidos. Entendo. Eu sou capaz de afirmar que não leva muito tempo, os Estados Unidos vão restringir a questão dessa venda de arma de fogo. A exemplo são esses desastres que acontecem aí nas escolas, em alguns locais em que há aquela autorização, inclusive para crianças, utilizarem arma de fogo, e acidentes acontecem constantemente. E é desastre em que uma pessoa pega um fuzil daquele, chega numa escola, chega num shopping e efetua vários disparos, várias vítimas são acontecidas naquele momento. Então é o exemplo da liberação, porque se for analisar hoje, existe a liberação, existe o porte para o cidadão, porque existe também uma restrição muito grande e que está correto. Então, se for analisar com relação a essa situação do cidadão de bem estar armado, ele pode, basta requerer à Polícia Federal e tem todo um procedimento. Se nós banalizarmos essa questão da aquisição da arma, fatalmente nós estaremos armando bandidos. Essa história de que é para o cidadão, quem é que vai proteger? Vai lá o cidadão ou o indivíduo roubar uma casa, sabendo que tem arma, ele não entra. Ele vai entrar porque sabe que tem arma, ele vai pegar a arma para ele. Sem dúvida. Se ele faz houver uma reação, haverá um confronto. Se ele faz isso com um policial que é treinado, imagina sabendo que alguém tem uma arma, você tem uma arma e que teve um treinamento mínimo ali para ter essa arma, pelo que eles pregam, é praticamente zero essa questão do treinamento, você não vai ter a capacidade de fazer essa reação, consequentemente, se tentar reagir, vai terminar morrendo. Então nós teremos uma violência maior com essa perspectiva de tomada de arma daquele cidadão que adquiriu a arma. Essa é a opinião e eu mostro isso aí através de números, não é nada de que você está falando aqui. Então a questão é que nós precisamos discutir esse assunto, ele não pode ser jogado a qualquer custo, exatamente porque deve ser debatido. Eu acho que deve ter uma preparação dessa população de bem para poder dizer que está em condições de estar armado. E não a partir de amanhã, por exemplo, nós temos essa autorização e qualquer pessoa comprar uma arma. Isso é um crime. Entendo. Sociólogo, qual é a opinião do senhor, uma vez que, segundo o deputado, ainda falando do deputado, o deputado disse que nas campanhas de desarmamento o bandido não vai lá se entregar a arma, não. É bom que a população entenda algumas coisas do ponto de vista prático. Pois não. Para além da forçosa implicação política que o deputado tenta inserir a questão, e para além da superficialidade sociológica do fenômeno que ele está analisando, é preciso entender que ninguém está falando aqui em desarmamento. Existe um estatuto que já prescreve desde 2003, que já diz quem pode e quem não pode ter o porte, a posse, quem pode comprar. Nós estamos discutindo o controle da arma. É isso que nós estamos querendo. Nós não estamos querendo armar nem desarmar ninguém, seja cidadão ou bandido, que isso aqui é muito relativo no Brasil, dizer quem é bandido, dizer quem é cidadão. Isso é muito relativo. O que quer que exija é um controle. O Estado, ele não pode se arvorar contra o direito subjetivo de alguém importar uma arma. Se alguém, nós temos que defender, se alguém acha que pode ter um cidadão, intitulado cidadão, que precisa de uma arma porque vê que o Estado não consegue suprir a necessidade de segurança que ele exige, tudo bem que ele possa portar essa arma. O que nós queremos é que exista um controle efetivo sobre essa arma. Entendo. O direito, sim, pode ser preservado. O Estado não pode estar tutelando ninguém a estar armado. E outros equívocos, para além da superficialidade da análise do deputado.
Do ponto de vista dos dados e das pesquisas, é bem claro, Teresina, o próprio secretário aqui é testemunha disso. Quando houve, a polícia exerceu uma força maior sobre o porte ilegal de arma, diminuiu os homicídios. As brigas de bares não se resolvem mais com arma de fogo na mão. Isso é fato. A sociedade tem que entender, não é com a arma de fogo em casa que eu vou propor ou vou conseguir fazer uma segurança efetiva para ele, cidadão. Perfeito. Agora, antes, temos muitas participações, a Shirley vai já tratar das participações, mas eu quero ouvir, secretário, a palavra do senhor em relação ao oficial da polícia, que é o Major Lucena, lá de Parnaíba, e ele como oficial da polícia, mas ele é a favor que a população tenha o porte de arma. Qual a orientação? O que é que acontece? É exatamente o que o professor está falando aqui. Pois não. É uma questão de esclarecimento. Nós estamos aqui proibindo ou querendo que se proíba o cidadão de andar armado. O que nós precisamos é ter uma qualificação desse cidadão e um controle maior. Para você ter uma ideia, no primeiro mês que eu assumi lá como deputado na Câmara, eu coloquei um projeto, porque se for analisar assim indiretamente, há um certo interesse das indústrias em ter essa quantidade excessiva de arma no mercado. Isso aí é questão de mercado. Mas, em contrapartida, eu propus lá uma medida, uma lei, para que essa mesma indústria que quer colocar arma em circulação, que ela faça um rastreamento dessa arma. Certo. Então, eu propus a questão da colocação de um chip de localização daquela arma, que seria a responsabilidade da empresa ao sair da arma, ao sair dessa fábrica, já sair com esse rastreamento. Então, solucionaria muitos problemas com relação a crimes, com relação ao local em que a arma está e com quem ela deve estar. Só para ilustrar o que o secretário fala, pois não. A questão da arma, esse discurso é oportunista de dizer que estão querendo desarmar o cidadão e armar o bandido. Existe no Brasil, se estima, em torno de 20 milhões de armas de fogo. Dessas, 90% estão na mão de civis. Desses 90%, 50% são ilegais, ou seja, o próprio Estado forçando o indivíduo a ter um porte de arma ilegal. O que acontecia? Você poderia comprar, então o mercado era fomentado. O que aconteceu agora? Quando a polícia começou a controlar essa arma de alguma forma, a pressionar quem estava portando uma arma ilegal, houve uma queda brusca na venda de armas. Porque com o Estatuto do Desarmamento, de 2003 para cá, foram poupadas, em média, 160 mil vidas. Isso que ocorreu. À medida que a polícia trabalhou por um lado, a venda de arma diminuiu. E aí, nesse momento, a indústria sentiu o baque, que aí a sociedade precisa entender. A questão não é de segurança em si, essa discussão. Essa discussão é do ponto de vista econômico e financeiro. Entendo. Porque foi o baque que a indústria recebeu quando a polícia exerceu uma pressão sobre a questão do porte de arma ilegal. Muito bem. Já participação popular através do 9411-7777 sobre a opinião da população para participar do nosso debate. Eu volto a Parnaíba com o Cairo Amaral e aí pergunto ao Cairo se o Major Lucena ouviu aqui a argumentação do secretário de Segurança e do sociólogo e se ele ainda mantém a mesma opinião e qual a argumentação disso. Por favor, Cairo. Ok, Dânio. Pois não, aqui ao lado do Major Lucena, diante das declarações do secretário e também do sociólogo, você continua sendo a favor do armamento ao cidadão? Olha, é um tema complexo que suscita várias discussões, mas eu tenho minha opinião baseada não só na leitura que faço, mas também em números colocados. Eu continuo entendendo que o cidadão de bem, que é aquele que cumpre os ditames da legislação, que cumpre exatamente o que a legislação exige, deveria sim poder ter sua arma de fogo, possuir e portar tal arma de fogo. O que ocorre é que no Brasil, como nós colocamos, a legislação é complexa, é uma norma penal em branco, são vários os diplomas que versam sobre o tema, então nós não temos um marco legal claro, exatamente definindo os direitos do cidadão em possuir ou portar armas de fogo, como também nós não temos uma legislação clara e aplicável, execuível, no tocante a punir corretamente aquele que porta arma de fogo ilegal. Basta citar novamente o artigo 14,
que assim que a lei foi promulgada, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, assim como o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ele é inafiançável. O artigo 14, por uma decisão de instância superior, passou a ser afiançável, ou seja, é preciso que a legislação seja clara, seja objetiva e possa dar o direito do cidadão e estabelecer punições adequadas àquele que porta ilegalmente arma de fogo. O senhor é a favor, desculpa, o senhor é a favor do cidadão de bem ter arma de fogo, mas para esse cidadão obter esta arma de fogo, o senhor é a favor também de todo um preparo psicológico? Como é que funciona isso? Olha, é preciso deixar claras as regras, não só o preparo psicológico, como também a guarda do armamento, como também os níveis de treinamento que ele precisa exercer com esse equipamento, com essa arma de fogo. Ou seja, não há regras claras nem para que o cidadão possa possuir com segurança esse armamento, como também não há regras claras para que o criminoso seja punido adequadamente. Repito, continuo entendendo que o cidadão de bem, se houver regras claras, legislação adequada e cumprida de forma correta, deveria sim poder ter sua arma de fogo, possuir ou portar. Como também é preciso ter regras claras, aplicáveis, tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil e o próprio Judiciário, poder punir com o rigor necessário aquele criminoso que portar ilegalmente uma arma de fogo. Ok, a gente agradece a presença do Major Adriano Sulino de Lucena, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí, aqui em Parnaíba. Dânio, mais alguma pergunta para o comandante? Obrigado, Cairo. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Major Lucena, comandante aí da companhia do batalhão aí de Parnaíba. E o sociólogo vai comentar aqui o que diz o Major. Por favor, sociólogo. Bom, em parte eu entendo o posicionamento do Major Lucena, mando até um abraço para ele, não sabia que estava em Parnaíba. Correto. Mas é só esclarecer mais uma vez, nós não estamos falando em desarmamento, nós estamos falando de controle, isso que ele está dizendo. Pois não. A lei já existe, a lei de desarmamento, e até dizer para a população, não é só porque eu li um pouco sobre isso, não. Eu sou filho de militar, por causa de uma arma de fogo que não teve controle, eu sou cego de um olho direito. Entendo. Então, isso aí eu sinto não só pelos números, não só pelos dados. Sente na pele, Eu senti né? foi na pele isso aí, porque aquela arma não tinha controle. O meu pai era delegado da cidade e a arma estava sem controle. O menino pegou a arma e atirou. Então, assim, imagina agora, eu entendo a compreensão do Major Lucena, porque ele não teve tempo para explicar mais sobre isso, mas eu até entendo o que ele quer dizer. Ora, mas eu fico pensando assim, se eu libero armas para mais pessoas, imagina numa briga de trânsito, 2 pessoas armadas. Eu não preciso com chamar o estresse lá em cima. O estresse lá em cima. Eu não vou precisar chamar o batalhão para resolver, esse batalhão de trânsito. Eles vão resolver Eu lá vou resolver na hora. Na bala. Tu imagina então uma sociedade, todo mundo armado. Nós vamos chegar agora ao que o Thomas Hobbes dizia, a guerra de todos contra todos. O homem é o lobo do homem. Esse, porque para ser necessário a pessoa poder ter o porte de arma, o exame psicológico seria feito apenas uma vez, é o que está previsto no estatuto. Então estão se questionando muito essa questão, porque a gente quando vai tirar a carteira de motorista, quando vai renovar, a gente renova também o exame. Então um exame apenas realizado uma vez é suficiente para que essa pessoa tenha um porte definitivo de arma? Quem poderia melhor responder a isso não fui eu que fui vítima, alguém que treinou para isso. Agora é claro e é evidente. Gente, está tão claro e a população precisa entender. Nós não somos contra as pessoas terem arma. Nós queremos dizer, onde é que os deputados, eles, tanto a bancada da bala quanto aqueles que estão na frente contra essa proposta de acabar com o estatuto, onde é que eles se aproximam? No princípio da discricionalidade do porte de arma, que é o delegado federal que vai dizer isso aí, quem pode e quem não pode. Entendo. Aí nesse momento, aí concordo com você. Se nós temos que renovar, nós temos que fazer exames periódicos. Por que nós não fazemos também exames periódicos para portar uma arma? Porque com a arma de fogo, você empodera o seu poder de agressividade. Então, uma situação que era banal, eu transformo ela em fatal numa fração de segundo. Tanto secretário. É que, veja em Teresina que ele pode me dizer, o secretário. Pois é. Que dê as mortes em bares por discussões banais. Com A sua arma de avaliação, fogo. secretário? É suficiente apenas uma avaliação, uma vez por porte? Olha, nós estamos. Tem duas questões aí, Pois não. em termos legais, quando se fala em porte e a posse, né? Pois não. Eu acredito que a discussão leva para o lado da posse, ou seja, a pessoa poderá ter em casa e não portar na rua. Seria uma alternativa. Mas mesmo assim, induz o cidadão a cometer o crime, porque se ele tem a arma, ele vai, em tese, ter uma autorização para utilizar dentro de casa, em regra vai levar para a rua, para onde ele for. Ele entra na questão do crime.
Então, é o que nós entendemos que Não. precisa-se de um preparo, porque não só a parte psicológica, a parte tática, a parte de treinamento, de manuseio daquela arma, porque muitas das vezes acontece algo parecido aqui com o que aconteceu com o professor Arnaldo, com relação ao manuseio. Entendo. Porque não se vai ter mais revólver, então seria a pistola. E a pistola não é tão simples, então carece de uma série de outros treinamentos para poder dizer que uma pessoa está habilitada. E precisa-se de atualização, o que não estaria previsto, não está previsto na atualização, na atual situação. Então é algo que deve ser discutido muito amplamente com todos os setores para depois se ter uma conclusão e não se votar assim, de forma fortuita ou a qualquer custo, para depois as consequências não serem muito mais graves do que está sendo hoje. Muito bem, 9411-7777 é a sua participação. São muitas as participações conosco e a Shirley está tentando sintetizar aí. Shirley, por favor. Bom, são muitas realmente e assim, me causou até espanto, porque eu achei que a maioria seria contra o desarmamento, mas não, está bem divididas as opiniões, eu separei 4 aqui. O primeiro cidadão diz que garante que a bandidagem vai pensar 2 vezes antes de entrar em uma casa ou comércio de um cidadão armado. Já está na hora de termos nossos direitos. O outro fala que é direito constitucional de defesa proporcional. Segundo a Constituição, todos têm direito à defesa da integridade. Já outros que são contra dizem que usar arma para bandido é fácil, mas para um pai de família que tem muito a perder é difícil. Tem muita gente imprudente, impulsiva, irresponsável, intolerante para andar armado, diz outro telespectador. E o outro diz que se todos estiverem armados, teremos uma guerra civil em breve. Sociólogo? Bom, eu acho que Foi o que o senhor acabou de a dizer. análise sociológica feita pelos telespectadores é interessante e todos concordam com aquilo que a gente está defendendo aqui. Ó. Perfeito. Em outras palavras, todos concordam que deve assegurar o direito de ter a posse de uma arma. Todos concordam que se soubermos que as pessoas estão armadas, isso vai incitar ainda mais a violência. Todos os comentários colocam aí que as pessoas precisam ter um preparo, um treinamento, uma avaliação contínua para portar e ter uma posse de uma arma. Ou seja, nós aqui, eu acredito, não estou falando pelo secretário, mas estão falando a mesma coisa que nós estamos dizendo. Nós não somos contra o armamento, nós queremos assegurar os direitos subjetivos dos indivíduos, mas que esse direito seja assegurado de uma forma controlada, ter arma. Porque isso é perigoso. Só para ter uma ideia, como o nosso imaginário é povoado sobre essa questão da violência. Se uma pessoa está pronta, você diz, estou em ponto de bala. Se você pega uma cantiga de niná. A frase popular. Você pega uma cantiga de niná, atirei o pau no gato. Atirei, né? Se você é uma pessoa, se você quer alcançar o sucesso, você tem que matar um leão por dia. Entendo. Né? Se você é um dia de trabalho, é uma batalha, é uma guerra. Olha só, o nosso imaginário é povoado. Por isso que aquele telespectador colocou que as pessoas com arma não, elas podem ter essa agressividade empoderada, porque já existe nesse nosso imaginário. Secretário. É exatamente nessa linha. Sempre a questão da racionalidade em qualquer tipo de decisão. Nós não podemos tomar decisão a rodo e sem nenhuma uma discussão, sem uma análise do pró e do contra, porque eu entendo que esse assunto ele não é simples, é um assunto que envolve vidas, e vidas não se recuperam. Então, o grande objetivo nosso é fazer com que a população e que quem possa decidir a respeito desse assunto tenha pelo menos esse aspecto de visão, de que precisa-se de uma discussão e que essa discussão seja muito bem consciente, em cima de dados. Nós temos dados para mostrar e tirar uma conclusão. O objetivo nosso é, com toda certeza, garantir o direito do cidadão, mas para isso é preciso preparar esse cidadão. Nós não podemos fazer e de repente entregar uma arma para um cidadão. É simples, se eu pego aqui uma arma e entrego aqui para a Shirley, talvez ela não saiba o que fazer. Perfeito. Então, mas vai ter um treinamento, mas nem sempre ele vai corresponder com a necessidade, com a situação. Então, é algo que deve ser pensado. Secretário, muito obrigado pela presença. Pois não? Tem uma coisa assim, pois não, rapidamente. Eu acho assim, tem aqui uma fala que vem da academia, que é a minha, e tem a fala que é da prática. Pois não. Alguém com a arma na mão, quem tem a possibilidade de ter sucesso é quem age, não é quem reage. As pessoas acham que eu com a arma na mão eu vou poder reagir. Como se o ladrão pudesse planejar o crime e dizer, eu vou avisar a vítima, te prepara que eu vou te assaltar hoje, e tu prepara a tua reação para ver que nós vamos travar um duelo. Não existe essa coisa racional. Quem vai perpetrar um crime, ele não vai avisar a vítima, porque é exatamente o fator surpresa, que é o elemento fundamental que ele tem,
Então essa ideia... E a gente pensa só, lembrar sempre, uma arma na mão de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo humano, ela potencializa a agressividade. Quem já cantava isso era um sambista do morro, né? Certo. Que dizia o Bezerra da Silva, você com o revólver na mão é um bicho feroz. Sem Tá bom. ele anda rebolando e até muda de voz. Tá certo, tá bom. Ainda terminou com um poema aqui de uma música. Sociólogo, muito obrigado. Secretário, muito obrigado. A você que está em casa, muito obrigado pela sua participação, pelo 9411-7777.